Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta nessa tarde de segunda-feira, trazendo mais um boletim exclusivo para vocês. Quem falou que não teria novas medidas do governo está bem enganado. Eu vou trazer aqui para vocês comunicados novos passados pelo governo junto com a Previdência Social de novas alterações que a partir de agora são válidas em todo o Brasil. Além dessa questão, o governo anunciou agora há pouco uma outra questão. Pessoal que receba todas as categorias de benefícios previdenciários a partir de agora tem uma nova medida sancionada pelo governo. Além dessa nova medida ter sido sancionada, ela já está em vigor. Ou seja, hoje está valendo e dentro dessa questão foram pontuados casos que vai ser mudado em relação a benefícios previdenciários. Você deve não estar entendendo muito bem sobre o que eu vou trazer aqui para você, mas no decorrer da explicação você vai entender porque o governo soltou essa comunicação, como vai funcionar e porque eles decidiram fazer essas mudanças. É o que eu falei para vocês e sempre falo aqui no canal. O governo já vinha alertando há bastante tempo de umas novas alterações que iriam ocorrer na Previdência Social. Está ocorrendo. E agora, depois que passou metade, nós já passamos aí praticamente quase a metade do segundo semestre desse ano. E mais questões burocráticas foram aprovadas pelo governo. Inclusive, tem segurados da Previdência Social com cumprimento de prazo pendente para resolver. Isso mesmo, pessoal, o governo soltou uma comunicação sobre cumprimento de prazos para beneficiários da Previdência Social. Esse cumprimento de prazo é obrigatório, muitos segurados da Previdência Social não estão sabendo dessa obrigatoriedade. E tem mais: os segurados do INSS que não seguir à risca o que foi determinado pelo governo desse provimento obrigatório pode ter problemas com os depósitos dos próximos pagamentos. E essa questão que eu vou trazer para vocês não é relacionado à revisão cadastral do pente fino do INSS, tá? Não se trata dessa questão. É uma outra questão que o INSS soltou, deu determinado prazo para os segurados e deve ser respeitado. Às vezes você aí que está nos acompanhando do outro lado dessa tela tem algum provimento, algum prazo para se cumprir junto ao INSS, nem está sabendo desse procedimento que é obrigatório e pode ter consequências já nos próximos dias. Eu vou explicar para vocês do que se trata também essa informação. Um outro comunicado que o INSS trouxe aí para os segurados do INSS de toda a categoria de benefício previdenciário. Tem uma outra comunicação que eu vou explicar para vocês com exclusividade nesse vídeo. É uma questão bem detalhada que o segurado da Previdência Social tem que ficar bem atento, seja de toda categoria de benefício previdenciário. Vou explicar as informações que foram descritas pelo governo, como funciona e como essa questão é bem detalhada. Bicho está pegando, muita coisa está saindo, muita mudança está sendo aprovada pelo governo. Tem um outro comunicado aí para a população que é aposentada da Previdência Social. Também vou trazer esse comunicado que foi publicado no Diário Oficial para os aposentados do INSS e explicar do que se trata também. Pessoal, para você que não é inscrito aqui em nosso canal, aproveite e já se inscreva, já ativa aí o sino para receber toda a notificação, porque assim que eu trouxer o próximo boletim informativo aqui no canal, você será a primeira pessoa a receber a informação. Deixa o like, deixa o joinha, curta esse vídeo e não esquece do compartilhamento. Através do compartilhamento, você ajuda outras pessoas a terem acesso às devidas informações. Pessoal que não assistiu os nossos vídeos anteriores aqui do canal, já corre e assista, porque nós temos muitas medidas novas que foram anunciadas pelo governo federal. E vou trazer um recado aqui rapidinho, muito bom,
para vocês beneficiários da Previdência Social. O canal Alô INSS fez uma excelente parceria com os bancos e eles estão assessorando quem é beneficiário da Previdência e deseja contratar um empréstimo consignado. Você quer contratar um consignado, saiba que eles estão com as melhores taxas de contratação do mercado. Para falar com a equipe, clica no link do primeiro comentário do vídeo. Será direcionado para o WhatsApp e um especialista irá te atender. INSS soltou um alerta para todos os segurados do Instituto. Presta bastante atenção, assista esse boletim informativo até o final, porque tem muitas questões para tratar com vocês. Tem essa questão aí que está tirando o sono de um cumprimento de prazo que muitos segurados também não estão sabendo. E a gente vai trazer o edital dessa convocação, como funciona, conforme foi anunciado pelo governo. INSS soltou um comunicado para vocês, sempre que tiverem dúvida, pode dar uma olhada lá no portal do meu INSS na relação do seu benefício. E qual um dos pontos que pode trazer toda a informação do benefício previdenciário para você que é segurado? Você já ouviu falar em carta de concessão de benefício? A carta de concessão de benefício, ela sai quando uma pensão ou uma aposentadoria do INSS é concedida pelo Instituto. Aí eles emitem um documento chamado carta de concessão. Entre as informações descritas nela está a forma, pessoal, da cálculo do valor do seu benefício inicial, que é a chamada memória de cálculo. O valor e o tipo de benefício também traz a data de início do pagamento e a informação sobre o banco e agência responsável pelo seu depósito. Se você recebe já um benefício previdenciário, sua carta com certeza foi emitida, tá? E a emissão acontece também os cálculos de concessão do auxílio doença. É recomendável que você guarde essa carta de concessão, pois ela pode ser útil em futuras situações. O documento é importante, por exemplo, para você que deseja entrar com uma ação judicial pedindo uma revisão do valor mensal recebido ou quer comprovar renda em outros órgãos, tá? Então ela é muito importante. Essa carta, para você conseguir ela, você acessa o meu INSS pelo site ou pelo aplicativo, clica em entrar lá no Gov com seu login e senha, depois você vai lá e escreva carta de concessão e você pode localizar e clicar e pegar essa carta gratuitamente que é gerada pelo próprio portal. Pessoal, um ponto muito importante que os segurados da Previdência Social têm que ficar muito atento. Às vezes, você segurado da Previdência Social tem aquela dúvida se o benefício previdenciário seu está sendo pago de forma correta. Às vezes quer entrar com um pedido de revisão no Instituto de Previdência Social. O que a gente orienta para vocês que querem pedir revisão em benefício, antes que entre com qualquer tipo de revisão no INSS, é aconselhável que procure um especialista da área, justamente para esse especialista detectar se realmente existe a possibilidade de você receber uma diferença salarial, de ter um valor atrasado para receber, ou até mesmo se pode elevar o valor do benefício que você recebe. Por que eu falo isso para vocês? Porque em alguns casos, às vezes, não se aplica uma revisão no benefício. E aí tem pessoas que vão lá, entram com um pedido de revisão sobre aquele benefício que recebe e às vezes pode até baixar o valor do benefício. Então, antes de entrar qualquer pedido de revisão, procure um especialista em benefícios previdenciários na sua região para ele ver se no seu caso é aplicável ou não uma revisão no seu benefício. Uma outra questão também para vocês aí que foi soltada pelo governo, o INSS fez um alerta geral para todos os segurados da Previdência e pediu para tomarem cuidados com a falsa ligação da central do 135. O que está acontecendo? O Instituto da Previdência Social, ele tem aí a central telefônica do 135 e alguns segurados da Previdência Social estão entrando em contato com o Instituto para confirmar se realmente
a Previdência Social entrou em contato com ele. Porque antes desse segurado entrar em contato com o Instituto, recebeu ligações falsas de uma falsa central do 135. Então, toma muito cuidado, tá? Os atendentes da Previdência Social, para ligar para o segurado, ele não pede confirmação de dados de vocês segurados, tá? Ele só passa a informação que é necessário passar, não pede documentação do segurado. E aí tem algumas centrais falsas, né? Centrais aí dizendo que é do 135 e na verdade nem é. E acaba pedindo os dados do segurado. E muitas pessoas acabam sendo vítimas de fraude. Então, muito cuidado, tá? A questão do seu benefício previdenciário é de interesse seu. Então você tem que ficar bem em alerta. Esses supostos golpistas estão ligando e informando sobre uma suposta prova de vida a ser realizada. Se isso acontecer, desliga imediatamente, porque isso, segundo o governo, é golpe, tá? Essa central, ela liga e fala para o segurado: ah, você tem que fazer uma prova de vida. Desliga imediatamente. E INSS não está pedindo para nenhum segurado fazer prova de vida. Até mesmo porque a prova de vida da Previdência Social está sendo por cruzamento de dados. Então, toma muito cuidado, porque vocês sabem, os golpistas fazem isso para fazer empréstimos em nome do segurado e cometer aquela fraude. Ficou com alguma dúvida? Registra aqui pra gente, deixa o like e o joinha de vocês. Outra atenção aí que o governo federal soltou um comunicado. Muitos segurados da Previdência Social nos últimos tempos teve benefícios negados pela Previdência Social. E isso causou uma grande preocupação no governo quando teve um levantamento e foi descoberto que muitas pessoas tinham benefícios negados pela Previdência Social, só que eram benefícios que a pessoa tinha direito. Então, o que o governo decidiu fazer? O INSS decidiu fazer, a partir de agora, fazer um convênio com a Defensoria Pública e a Advocacia Geral da União, aonde eles vão criaram até, já colocaram em prática essa solução, criaram uma central aonde eles vão fazer a seguinte questão: negou um benefício previdenciário para o segurado do INSS, eles vão fazer um chamamento daquele segurado para eles cruzarem os dados e verificar se aquela pessoa realmente tinha direito ao benefício. Se foi um erro, foi negado de uma forma errônea e que a pessoa tinha direito ao recebimento do benefício, eles vão propor um acordo para tentar reativar o benefício dessa pessoa que já era para ser ativado há muito tempo. Por que o governo decidiu fazer essa questão e criar essa central? Justamente para evitar que a pessoa precise entrar com uma demanda judicial para ter reconhecimento do direito do benefício previdenciário dela. Então, eles querem acelerar e fazer com que resolva a situação para o beneficiário da Previdência Social. Outro comunicado que eu preciso trazer aqui para vocês, que é de extremamente importância para você segurado da Previdência. O INSS soltou um comunicado para segurados da Previdência Social. Publicou uma instrução normativa. E o que diz essa nova MP da Previdência Social? Essa nova MP da Previdência Social, que foi publicada no Diário Oficial, que está valendo já para os segurados da Previdência, é que no caso que você receba aposentadoria por incapacidade permanente, receba BPC-Loas ou auxílio-doença após 10 anos, mesmo que tenha passado o prazo decadencial, o Instituto pode ter o poder de te convocar para uma perícia médica na Previdência Social. Que não importa o prazo que você receba o benefício, a Previdência ela pode convocar esse segurado para uma revisão cadastral. E caso o INSS nessa perícia presencial detecte que após 10, 15 anos que essa pessoa está recebendo um benefício, ela retornou a capacidade laborativa para ter alta médica, o INSS infelizmente poderá dar alta. Ele não poderá dar alta de forma imediata.
E eu vou explicar aqui para vocês, presta muita atenção. Ele pode dar a alta para esse segurado, tá? Mas não tirar o benefício de forma imediata. E também há uma exceção aonde o INSS também não pode fazer o corte do benefício dessa pessoa, que é nos casos que se ela não tiver mais a documentação da época quando foi concedido o benefício previdenciário dela. Se não tiver mais aquela documentação, eles não podem cortar, a não ser que eles detectem que tem indício de fraude no benefício dessa pessoa. E tem mais: se essa pessoa, o perito, na perícia da convocação, detectou que ela retornou a capacidade para retorno ao mercado de trabalho, o INSS também não poderá cortar o benefício dessa pessoa de forma imediata. Ele vai pagar por 6 meses o valor de 100% do benefício, por mais 6 meses o valor de 50%, depois por mais 6 meses o valor do benefício da pessoa em 25%. Aí depois ele convoca a pessoa para mais uma perícia presencial e se ele vê que a pessoa está apta realmente para o trabalho, ele pode cortar o benefício. Por que eles soltaram essa comunicação? Porque existe muitas pessoas que acontece de ser convocada, recebe há mais de 15, 20 anos, mas retornou à capacidade laborativa. E a pessoa vai e recorre no Conselho de Recursos da Previdência. Então, eles deixaram bem alinhado essa portaria para a pessoa ficar ciente que, nesses casos, pode haver sim a devida convocação pelo INSS. Ficaram com alguma dúvida? Registra aí pra gente, deixa seu like e o seu joinha. Uma questão que eu pergunto aqui para vocês no boletim informativo é o que você está achando da atuação do governo nos últimos tempos? O que você está achando? O que você acha que deve ser melhorado para os segurados do INSS? Lembrando que vocês sabem que o governo monitora as redes sociais e vê tudo que a gente posta. Deixa até a sua opinião do que deveria ser melhorado para o segurado da Previdência nesse ano de 2025. Uma outra questão também que eu vou trazer para vocês, lembra que eu trouxe uma informação que segurados do INSS estão sendo convocados pela Previdência Social para um certo cumprimento de prazo? Eu vou explicar para vocês. Os que estão sendo convocados é o pessoal do BPC Loas. O que está acontecendo? Tem algumas pessoas que o INSS detectou, não são todos, detectou em cruzamentos de dados que a pessoa está com a renda per capita acima do que é permitido para receber o BPC. Nessa identificação, o governo identificou que são mais de 120 mil pessoas que estão nessa situação. Então, o INSS soltou um comunicado para as pessoas que eles estão notificando, inclusive, quando a pessoa vai receber o pagamento do benefício dela. E aí, o que aconteceu? Como a pessoa ultrapassou a renda per capita, eles estão convocando essa pessoa e dando um prazo de 30 dias corrido para ela apresentar a sua defesa ao INSS e explicar se ela tem direito realmente e comprovar ao direito ao benefício. Se essas pessoas da convocação que recebem o BPC dentro dos 30 dias corridos não respondeu o Instituto após ter sido notificado pela autarquia, pode ter o pagamento suspenso de forma definitiva pela Previdência Social. Vocês conseguiram entender? Então, é aquele caso que a pessoa recebe o BPC Loas, o INSS detectou, tá? Que ela está com a renda acima do permitido. Eles estão notificando lá no portal do meu INSS, lá no sininho, eles estão notificando quando a pessoa vai receber o benefício e aparece uma mensagem que ela tem um prazo de 30 dias para apresentar um recurso. O INSS, junto com o governo, confirma que custeia diárias para quem precisa fazer a avaliação do BPC Loas em outra região, em outro município da onde você mora. Eu vou contar aqui para vocês como funciona, quem são as pessoas que têm direito, o que elas devem fazer conforme a determinação da Previdência Social. Até porque para ter esse valor custeado, existem regras que o segurado da Previdência deve seguir. O governo informou que o INSS faz o custeio, tá? Para quem precisa fazer
viagem para fazer a perícia em outra cidade. Esse custeio trata-se sobre reembolso que eles pagam para quem precisa ir para outro lugar para realizar a perícia. Então, o segurado, se precisa de avaliação do BPC fora da unidade aonde mora, precisa se dirigir em outro município, essa pessoa pode solicitar um reembolso de despesas, como gastos que ele pagou com passagem de ônibus e de alimentação. Esse pedido por onde pode ser feito? Pode ser feito pelos canais oficiais de atendimento do INSS, no aplicativo ou na central do 135. E aí ele deve acessar a opção solicitar ressarcimento de despesas em deslocamento para avaliação social e ou médica. Mas, pessoal, tem documentos que a pessoa precisa anexar comprobatório para poder ter esse direito, tá? Durante o requerimento, deve ser informada a sua conta e um banco para o recebimento do valor. No pedido deve constar documentações comprobatórias e deve ser anexado. Se não tiver a documentação comprobatória, a Previdência Social não faz o reembolso. É tudo feito uma análise de dentro de 30 a 40 dias pelo INSS para depois dar o deferimento do reembolso. E o acompanhamento desse reembolso você pode fazer observando e acompanhando o protocolo no portal do Meu INSS. Precisa ter o comprovante da despesa de transporte que você gastou, da passagem e da alimentação. Se você é uma pessoa que precisa do acompanhante, precisa ter identificação e comprovante de residência dessa pessoa que te acompanhou no dia. Precisa ter o atestado médico, no caso de requerente de 16 anos ou mais, que precisa do acompanhante. Nesse caso, a documentação precisa marcar que a pessoa necessita de um acompanhante e precisa ter os documentos pessoais. E aí precisa anexar também o custo que foi gasto com o acompanhante para aí esse local, o custo que ele teve também. Ficou com alguma dúvida? Registra aqui pra gente, deixa o like e o joinha aqui no vídeo. Fica de olho que daqui a pouco eu trago mais informação em tempo real para vocês aqui no canal, porque não parou por aí não. Deve sair mais determinações e daqui a pouco a gente volta com a programação trazendo informação para vocês. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês.